Daí, pessoal, mais uma resolução. As páginas de um livro medem 1 decímetro de base e raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada de 3 decímetros de altura. Se este livro for parcialmente aberto de tal forma que o ângulo entre duas páginas seja 60 graus, qual a medida do ângulo alfa formado pelas diagonais das páginas? Então aí ele quer o ângulo alfa. Bom, então esse exercício ele não é muito simples, né? Então vou aí fazer a resolução de forma bem detalhada. Então eu vou iniciar aqui, ó, nesse triângulo aqui embaixo. Tá? Aqui, ó, deixa eu te mostrar. Eu vou ligar aqui, ó, os dois cantos da página. E aí vou formar um triângulo aqui, ó. Aí, sobre esse triângulo, olha só, vou reproduzir aqui esse triângulo. Uma coisa mais, esse aqui do lado. Mais ou menos assim, ó. Nesse triângulo, eu sei que aqui são 60 graus. E sei que esse lado é 1 e esse lado é 1 também. Por quê? Porque eu tirei daqui, ó, 1 decímetro, que é a largura da página. Então esse 1 decímetro também coincide aqui embaixo, a mesma largura da página. Então eu tenho 1, e aqui também, né? A outra página, as páginas têm a mesma, são iguais, né? Então, 1 e 1. Aí pensa comigo, eu tenho dois lados iguais no triângulo. O número de lados iguais é sempre igual ao número de ângulos iguais. Então eu preciso ter nesse triângulo aí também dois ângulos iguais. Se um deles já é 60, imagina que eu tenho que ter dois ângulos iguais. Aí eu posso ter esses dois ângulos aqui iguais entre si, para que sejam iguais, né? Justamente oposto ao lado igual 1 e oposto ao outro lado igual 1 também. Então esses dois ângulos aqui, eles devem ser iguais. Por quê? Porque são opostos a lados iguais, lados de mesma medida. Aí pensa comigo, se esses dois lados são iguais, e eu já tenho aqui um de 60, sobra nesse triângulo 120 graus para dividir para esses dois ângulos iguais. Por que isso? Porque a soma dos três ângulos do triângulo tem que fechar 180 graus. Se eu já tenho 60 aqui, me sobra 120 para dividir para esses dois que são iguais. Logo, 120 por 2 dá 60 graus. Esse ângulo aqui é 60 graus. E esse ângulo aqui também é 60 graus. Portanto, trata-se aí de um triângulo equilátero. E esse terceiro lado aqui, ó, também será 1, portanto. Então eu concluo que esse triângulo aqui na base, aqui no livro, né, ele é um triângulo equilátero e, portanto, a distância entre os cantos das páginas mede 1. Ok? Bom, feito esse raciocínio, aí eu vou traçar um outro triângulo aqui, ó. Imagina esse triângulo aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Que é o triângulo onde o ângulo alfa aparece, né? Porque o ângulo alfa, olha só, ele é formado pelas diagonais das páginas. Então eu tracei aqui, ó, uma diagonal da página. Aqui é outra diagonal da página. E aí o ângulo alfa entre eles. Ok, então é nesse triângulo aí que eu vou trabalhar. Então vou reproduzir esse triângulo aqui, ó. Aqui eu tenho 1 decímetro, que é a distância entre as páginas. Isso aqui é a diagonal da página, ó. E aqui é outra diagonal, ou a diagonal da outra página. Aqui é o ângulo que eu quero. E aí eu estou pensando no quê? Eu estou pensando em lei dos cossenos, né? Porque eu tenho um lado oposto
a um ângulo só, eu só conheço um ângulo, que é o alfa, né? Ou eu ainda só tenho uma informação sobre ângulo, que é esse alfa, e preciso determinar esse ângulo. Então, se eu tiver o conhecimento sobre o valor da diagonal da página, eu posso aplicar a lei dos cossenos. Então, é justamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou calcular a diagonal da página. Eu vou calcular esse valor aqui. Como que eu vou calcular essa diagonal? Bom, eu vou desenhar uma página aqui para que fique mais claro para ti. Olha só. Estou aqui desenhando uma página do livro. Essa página tem 1 decímetro na base e tem uma altura, né, de raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada de 3. E aí eu preciso calcular a diagonal. Preciso calcular aqui, ó, diagonal da página. E a diagonal da página, então, na realidade, o que ela é? Ela é uma hipotenusa de um triângulo retângulo. Então eu vou aplicar Pitágoras aí. Diagonal ao quadrado igual a um cateto ao quadrado, 1 ao quadrado, mais o outro cateto, que é raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada de 3. Então isso ao quadrado. Diagonal ao quadrado igual 1 ao quadrado é 1, mais, cancela aqui a raiz com potência, 1 mais raiz de 3. Diagonal ao quadrado igual 1 mais 1, 2, mais raiz de 3. E aí a diagonal fica igual a raiz quadrada de 2 mais raiz de 3. Que é o valor aqui, então, ó. Isso aqui mede raiz de 2 mais raiz de 3. E esse aqui também, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Ok? E aí, então, vou partir para a lei dos cossenos. Nesse triângulo, que eu vou marcar agora, nesse triângulo verde aqui, ó. Nesse triângulo aí, eu vou aplicar a lei dos cossenos. Então, olha só. Lei dos cossenos. Como eu quero esse ângulo aqui, ó, eu vou isolar o lado oposto, que é conhecido, inclusive, 1 ao quadrado. Aí isso é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. No caso aqui, ó, d ao quadrado. E esse valor de d eu sei. Tá aqui, ó. Então isso é 2 mais raiz de 3 raiz. Isso ao quadrado. Então é o quadrado de um lado mais o quadrado de outro. 2 mais raiz de 3 ao quadrado, menos o produto deles, 2 vezes diagonal, diagonal, né? Só que eu conheço o valor, é 2 mais raiz de 3 ao quadrado, não ao quadrado, só raiz de 3, vezes 2, que faltou foi a raiz. Aqui, ó. Isso é a diagonal, tá? Então 2 vezes diagonal vezes a diagonal pela lei dos cossenos. Vezes aí.
E isso vezes o cosseno do ângulo alfa. Vou mostrar para ti rapidamente aquele dos cossenos. Vou pegar o próprio triângulo aqui para ficar mais claro para quem não tem ainda, não domina bem essa lei, tá? Então vou colocar aqui, ó. Eu vou manter aqui, ó, Dzinho, Dzinho. Aqui vou manter ângulo alfa. E aqui vou falar que o ângulo é e aqui vou falar que o lado é, sei lá, m, tá? Então aplicando lei dos cossenos aí, fica m ao quadrado, tá oposto ao ângulo que eu quero, igual d ao quadrado mais d ao quadrado, como se fosse um Pitágoras aí. Aí menos duas vezes o produto dos lados que formam o ângulo que eu quero, ou o ângulo que eu conheço. Então duas vezes d vezes d, e vezes o cosseno do ângulo entre os lados que eu uso aqui, né? Ó, d, 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 d. Então cosseno do ângulo alfa. Tá, então isso aí é a lei dos cossenos. Então foi o que eu fiz aí. Ó, aqui, ó, diagonal ao quadrado, mais diagonal ao quadrado, menos duas vezes a diagonal vezes a diagonal, vezes o cosseno. Por que isso? Porque a diagonal, ó, nada mais é do que um lado e o outro lado desse triângulo que eu estou buscando o ângulo, ok? Bom, e aí agora resolver, né? 1 ao quadrado 1 igual, aí cancela a raiz com potência aqui, ó, me sobra 2 mais raiz de 3, mais aqui também cancela a raiz com potência, 2 mais raiz de 3, menos duas vezes, aqui eu vou usar uma artimanha, olha só, eu tenho raiz quadrada de 2 mais raiz de 3 vezes raiz quadrada de 2 mais raiz de 3. Eu poderia resolver aqui aplicando distributiva, só que isso vai dar um trabalho mais tarde para minha resolução. Então nesse tipo de exercício, em lei dos cossenos, de vez em quando acontece de ter um produto de raiz aqui um pouco mais complicado. Então o que tu vai fazer? Tu vai elevar ao quadrado, né? Tu vai fazer assim, ó, duas vezes, vai manter aqui a raiz, ó. E aí é esse interior vezes esse, né? Tipo, raiz de 5 vezes raiz de 2, o que é isso? É raiz de 10. Tu multiplica 5 vezes 2, multiplica o interior vezes o interior, né? Radicando vezes radicando. Então ali eu vou fazer o mesmo raciocínio. Vou multiplicar 2 mais raiz de 3, que multiplica 2 mais raiz de 3. Ou seja, 2 mais raiz de 3 ao quadrado. E isso vezes o cosseno de alfa. Bom, isso vai ficar então aqui 1 igual 2 mais 2, já vou adiantar aqui, ó, 4. Raiz de 3 com raiz de 3, 2 raiz de 3. E aqui menos 2 vezes, aí eu posso cancelar de novo, ó, raiz com potência. Isso me dá 2 que multiplica 2 mais raiz de 3 e vezes cosseno de alfa. Bom, aí aqui eu posso, bem devagar, ó, 1 igual 4 mais 2 raiz de 3. Vou aplicar a distributiva aqui, ó, menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 2 que multiplica a raiz de 3. Menos 2 raiz de 3. Isso vezes o cosseno de alfa. Aí tem que tomar um cuidado aqui, ó, para não cortar esse 4 com esse menos 4. E esse 2 raiz de 3 com menos 2 raiz de 3. Cuidado, isso não dá para ser feito. Por quê? Porque esse produto aqui, ó, ou esta expressão aqui, ó, tá multiplicando o cosseno. Tá, então isso aqui, ó, tá multiplicando o cosseno. Vou até colocar aqui, ó, um parênteses, tá multiplicando o cosseno, tá? É aqui como se tivesse um mais aqui no meio, certo? E aí então vou isolar o cosseno. Então vou trazer esse 1
menos 4, menos 2 raiz de 3 para cá, na falsa passagem, né? E aqui eu continuo menos 4, menos 2 raiz de 3, que multiplica cosseno de alfa. Fazendo bem devagar, ó. 1 menos 4 dá menos 3, menos 3, menos 2 raiz de 3, igual, vou repetir aqui, ó, menos 4, menos 2 raiz de 3, que multiplica cosseno de alfa. Como eu quero isolar o cosseno de alfa, eu vou pegar esse parênteses que está multiplicando, vou fazer a falsa passagem, ele vem dividindo. Então, menos 3, menos 2 raiz de 3, divide por menos 4, menos 2 raiz de 3. Isso é igual ao cosseno do alfa. Bom, aqui eu posso usar uma estratégia. Tá tudo menos aqui, eu posso transformar em tudo mais. Por quê? Aqui do lado, cosseno vai ser igual. Eu coloco nesse numerador como se fosse menos 1 em evidência. E aí eu tenho aqui 3 mais 2 raiz de 3. E embaixo a mesma coisa. Menos 1 em evidência. 4 mais 2 raiz de 3. Então observa, ó. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 1 vezes 2 raiz de 3. Menos 2 raiz de 3. Fica igual ao numerador aqui, ó. Menos 1 vezes 4, menos 4. Menos 1 vezes 2 raiz de 3. Também está aqui, ó. Menos 4, menos 2 raiz de 3. Então, na realidade, eu tenho a mesma expressão. E aí, eu posso cancelar esse menos 1 com esse menos 1. E o cosseno do alfa resulta, por enquanto, 3 mais 2 raiz de 3 sobre 4 mais 2 raiz de 3. Tá aí a resposta, mas a partir disso eu não consigo ainda definir o ângulo. Então o que eu posso fazer aí? Posso racionalizar denominador. Nesse caso de racionalização, né, eu multiplico pelo conjugado do denominador. Então eu vou multiplicar aí, ó, pelo denominador na forma conjugada, assim, ó, 4 menos 2 raiz de 3. Eu troco o sinal aqui do meio, ó. Se aqui fosse menos, eu multiplicaria por 4 mais. E em cima a mesma coisa, 4 menos 2 raiz de 3. Para que isso aqui, né, se constitua em 1. Na verdade, estou multiplicando por 1. E aí, faço as devidas multiplicações. Um pouquinho de trabalho aqui. Bom, vou fazer embaixo, que embaixo é mais fácil. Eu tenho aqui 4 mais 2 raiz de 3, que multiplica 4 menos 2 raiz de 3. Então isso aí é o produto da soma pela diferença. O que resulta isso? Vou fazer aqui, ó, 4 mais 2 raiz de 3, que multiplica 4 menos 2 raiz de 3. Isso resulta o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 4 ao quadrado dá 16, menos aqui 2 ao quadrado, 4, vezes raiz de 3 ao quadrado, corta a raiz com potência, 3. 4 vezes 3, 12. Então aqui embaixo está me dando 16, fazendo devagar, ó, 16 menos 12. Quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Em cima eu vou aplicar a distributiva. 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos 2 raiz de 3.
Isso vai dar menos 6 raiz de 3. 2 raiz de 3 vezes 4. Isso vai dar 8 raiz de 3. E 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3, olha só. 2 raiz de 3 vezes 2 raiz de 3 é o mesmo que 2 raiz de 3 ao quadrado. Aí eleva aqui normal, 2 ao quadrado, 4, vezes raiz corta com potência, 4 vezes 3, 12. Então, mais vezes menos dá menos. Menos 12. Aí eu posso cancelar 12 com menos 12. Menos 6 raiz de 3 com mais 8 raiz de 3. Isso dá 2 raiz de 3. Então, o cosseno do alfa está resultando em cima 2 raiz de 3. E embaixo 16 menos 12, 4. Aí simplifico aqui 2 com 4. E o cosseno do ângulo alfa está resultando, simplificou, raiz de 3 sobre 2. Aí eu penso, quem é o alfa que tem como cosseno raiz de 3 sobre 2? Ora, é o ângulo igual a 30 graus, porque o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, isso eu vejo lá na tabela de arcos notáveis. Portanto, alfa igual a 30 graus, letra B. Não é uma questão muito simples, mas com dedicação, né, com de repente aí fazendo essa resolução sozinho, né, repete essa resolução, observa quais são os meandros, quais são os aspectos secundários de cada etapa, e assim tu vai construindo domínio sobre todo esse movimento que foi feito aí para resolver essa questão, ok? Forte abraço, bons estudos, espero que tu tenha aproveitado e até a próxima.